Estamos iniciando um novo trimestre com vocês. Hoje nós vamos iniciar o quarto trimestre da CPAD aqui da classe dos adultos em 2025, onde nós vamos abordar com você um texto escrito e comentado pelo pastor Silas Queiroz. A nova proposta é essa lição que está em minhas mãos, que nós vamos estudar juntos durante todo esse trimestre, sobre o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E eu espero muito que o Senhor fale com você através dessas ministrações aqui no canal. Hoje, lição de número 1, que cai no dia 5 de outubro, vai trabalhar sobre o seguinte tema: o homem, corpo, alma e espírito. De forma integral, nós vamos estudar isso com você. Para começar bem a sua aula, inicie pelas bases bíblicas que a própria lição já traz. A primeira delas é o texto áureo, que se localiza em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Se eu fosse você, eu fazia a leitura desse texto. Também apresente a verdade prática, é interessante você fazer isso em sala de aula. E a leitura bíblica em classe se localiza no seguinte endereço: Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. Depois capítulo 2, versículos 7, depois versículos 18, depois versículos 21 a 23. Leia esses versículos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você, gente boa, que está chegando por aqui, não perde tempo não, já se inscreve no canal, participe com a gente, me ajude a alcançar aí 200 mil alunos, falta pouco, quanto ajuda a gente chega lá. Você pode me acompanhar aqui pelo YouTube, pelo Spotify, TikTok, Instagram, é muito fácil, é só você colocar aí no Google, ou então nessas plataformas, Janderson Nascimento, EBD, seguir a gente. Eu espero muito que Deus fale com você através da palavra durante esse trimestre, então vamos mergulhar juntos na palavra de Deus em nome de Jesus. Nesse trimestre nós vamos estudar de forma específica a antropologia junto com você, a partir da visão do autor, que é o pastor Silas Queiroz. É claro que nós vamos abordar essa perspectiva de corpo, alma e espírito. Vai trabalhar muito também o cuidado pastoral. E também precisamos refletir isso à luz da Bíblia. Antes que eu inicie a lição e mergulhe com você, eu já tenho uma pergunta para te instigar. Se Deus criou você com corpo, alma e espírito para refletir a glória dele, em que área da sua vida você acha que precisa de uma atenção maior para refletir essa glória? Se você pode, por favor, comenta aqui com a gente para que nós possamos juntos estudar com vocês a palavra de Deus. É claro que Deus criou o ser humano de forma singular. Você precisa pegar isso aí. Também você vai entender nessa lição que nós vamos observar que o Senhor, ele criou o ser humano de forma específica para refletir o seu propósito glorioso, enquanto os demais seres da terra foram criados a partir do pó. Isso está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 24. Vai para a Bíblia e anota esse versículo também. Você vai perceber a ação da Trindade em criar o ser humano. Quando me refiro à ação da Trindade, você vê a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no ato da criação. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 vai te ajudar a entender essa abordagem que nós vamos trabalhar junto com os nossos alunos também. Tem um relato também muito legal que se localiza em Gênesis 2, versículo 7. Então corre aí e coloca na sua Bíblia. Você vai ver a distinção de forma clara dentro do texto. O homem foi formado do pó da terra, mas ele recebeu aí o sopro de vida do próprio Deus, se tornando então alma vivente. Aqui nós vamos encontrar uma abordagem teológica chamada de tricotomia, e hoje eu quero abordar isso com você também. Na tricotomia, nós trabalhamos o corpo, a alma e o espírito. Isso é evidenciado de forma integral dentro da Escritura, onde o ser humano ele é conectado a Deus de forma espiritual, mas também de forma física, evidenciando aqui esse relacionamento com o próprio Deus.
Um detalhe que você vai descobrir, tem uma passagem que pode te ajudar. Anota essa também. 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Vale a pena você dar uma olhada nessa passagem bíblica, porque você vai ver a responsabilidade do ser humano, você vai ver também essa visão da divisão do corpo, alma e espírito, que a própria Escritura diz, onde Deus também trabalha em todas as dimensões da nossa vida. Essa composição bíblica é vista como tricotomia, a partir dessa composição do olhar da teologia. Também nós vamos entender o equilíbrio entre essas partes. Nessa lição nós vamos compreender que o corpo ele deve ser apresentado a Deus como sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Nós vamos aprender também que a alma deve encontrar a sua satisfação e descanso na presença de Deus. Olha só que legal. Salmos 42, versículos 1 e 2 vai te trazer essa informação. E o espírito, também que a palavra fala, precisa permanecer em comunhão constante com o Espírito Santo. João capítulo 4, versículo 24. De forma clara, nós vamos entender na Escritura essa visão da tricotomia, com base nessa divisão do corpo, da alma e do espírito. Já deu para perceber que nesse trimestre a gente vai estudar muito sobre esse assunto. É um assunto um pouco complexo, mas eu estou aqui para te ajudar e a gente vai crescendo junto, porque eu estou aprendendo também com você. Aproveita e coloca aqui de onde você está me assistindo. E se você é professor da classe dos adultos, ou gente boa e quer preparar a tua aula, melhorar aí os teus recursos, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você vai encontrar o esboço da minha aula, onde eu anotei esses versículos aqui, alguns argumentos que vão trazer clareza para você na tua ministração. Você encontra no meu esboço. Você também vai encontrar o PowerPoint, que é resumido, é prático, para você dar uma aula dinâmica na escola dominical da sua igreja. Está disponível no link na descrição desse vídeo. Você pode procurar aí Classe dos Adultos, ou então acessar facilitaebd.com.br e conhecer como funciona. Tá vendo esse QR Code aqui na tela? Você também pode escanear com o teu celular e conhecer a nossa proposta. Vale muito a pena para te ajudar durante todo o trimestre. É uma assinatura trimestral. O primeiro ponto, então, da lição, para a gente mergulhar junto contigo, vai trabalhar exatamente sobre a tricotomia humana como proposta do pastor Silas Queiroz. No primeiro ponto da lição, eu sempre dou uma dica para você. Leia uma passagem bíblica, Salmos capítulo 8, versículos 3 ao 9. Tem gente, Salmo não tem capítulo. Eu gosto de falar que tem. Então, é Salmos capítulo 8, versículos 3 ao 9, onde você vai perceber que o ser humano ele foi criado um pouco menor do que os anjos. Primeiro subtópico, então, vai abordar sobre a doutrina e teologia, que você também precisa pegar isso aqui. O primeiro subtópico da lição está na página 6 dessa abordagem que estamos trabalhando com você. No primeiro subtópico, você percebe que o pastor Silas Queiroz ele traz então para a gente exatamente essa doutrina do homem, conhecido na teologia sistemática como antropologia bíblica. Quando você estuda a antropologia, você passa a compreender agora o ser humano em sua origem, você vai compreender o ser humano também na sua constituição e destino, conforme é revelado pela Escritura. Então, tudo é fundamentado a partir da Bíblia. Desde o princípio, Deus então cria o ser humano de modo singular, como a sua imagem e semelhança. Como eu disse para vocês já na introdução, aqui tem a ação da Trindade. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Base bíblica para te ajudar, já citei e volto a repetir. Você tem aqui Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 29, Gênesis 2:15 e você tem também Salmos capítulo 8, versículos 3 ao 9. A teologia pentecostal, que é aquela que a gente aborda a partir dessa leitura que nós estamos trabalhando, e eu peguei isso da declaração de fé, ela vai enfatizar a criação do homem não apenas como um ato biológico, mas ela vai apresentar como um evento relacional, como um evento espiritual, no qual o corpo, a alma e o espírito se formam em uma unidade inseparável. E a fundamentação bíblica se localiza aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Hebreus, capítulo 4, versículo 12 também. Na visão integral, você vai compreender que isso faz parte da nossa doutrina bíblica.
pego isso aí para você ministrar para os teus alunos também. E aqui você percebe que vai se encaixar com outras doutrinas que nós estudamos. Por exemplo, quando você estuda antropologia, você para estudar também esse relacionamento com a soteriologia, que é a doutrina da salvação, e a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, percebendo aí a queda e redenção do ser humano. Então nós vamos observar tudo isso dentro desse contexto e compreender que a salvação vem por causa da graça de Deus, da vontade de Deus. Onde é que você vai encontrar base para isso? Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 6, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Então, a antropologia pentecostal, que é aquela que a gente aborda, e eu estou tomando como base a declaração de fé das Assembleias de Deus, descreve exatamente que o ser humano não é apenas uma criatura, mas ele é o portador, pega essa, da imagem divina, chamado para refletir a glória de Deus em todas as dimensões da sua existência. Então, nesse contexto contemporâneo que nós estamos inseridos, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, você vai ter isso. A tradição pentecostal define o ser humano, então, como um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Essa divisão teológica entende, então, que o ser humano, ele foi criado completo, sem corrupção, sem pecado. Antes da queda, nós entendemos também que esse homem interior passa a ter agora um relacionamento com Deus que reflete a vontade do Senhor. Na perspectiva pentecostal, nós também estudamos sobre a dignidade do corpo como resultado da glória de Deus, a atuação do Espírito Santo para refletir na vida desse ser humano a graça divina e testificar a nossa filiação como filhos e filhas de Deus, com o objetivo de glorificar ao Senhor. Olha só que legal que nós temos aqui, que nós vamos abordar com vocês durante todo esse trimestre. Agora você vai pegar a sua lição, eu estou com a minha aqui na mão, você vai fazer isso, pegar a sua lição e abrir na página 10. Na página 10 você vai encontrar a pergunta de número 1. Aqui eu vou te dar uma dica. Faz a leitura da pergunta de número 1 com os teus alunos, a resposta está na lição do professor. Tire aqui, por exemplo, 5 minutos para o teu aluno participar também. É importante você dar essa brecha de no máximo 5 minutos. Depois você vai ouvir mais pessoas. E agora eu também tenho uma pergunta para você. Você conhecia esse nome, antropologia bíblica? Coloque aqui nos comentários se sim ou não. É o que a gente vai estudar durante esse trimestre. E vamos agora para o segundo subtópico do primeiro ponto, que trabalha sobre essa ideia da tríplice natureza do ser humano. Agora, no segundo subtópico, eu quero abordar também outra dúvida que pode surgir na tua aula. Por exemplo, a respeito da dicotomia. Lembra que nós, como pentecostais, trabalhamos e defendemos a tricotomia. 3, tá? É corpo, alma e espírito. Mas tem outra abordagem que é trabalhada por outras pessoas, que no caso não somos nós de linha pentecostal, que abordam a dicotomia, que descreve exatamente que o ser humano é composto apenas de 2 dimensões, ou seja, a material, que é o corpo, e a imaterial, que é a alma, de uma forma muito clara e integrada já com o espírito. Então, essa visão da divisão espiritual e da divisão física. Isso é dicotomia. Corpo, alma e espírito juntos aqui, em um só, misturados, tá? Para que você possa compreender amplamente a respeito dessa visão, quem trabalha a respeito disso, na igreja, na teologia da igreja, foi o teólogo conhecido como Agostinho, que trabalhou durante a Idade Média essa perspectiva mais comum da dicotomia. Só que nós pentecostais não trabalhamos essa visão. Ele abordou a partir da leitura de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. Na visão da dicotomia, só tem essas 2 dimensões, corpo e espírito, alma e espírito, que andam juntos, é misturado. Na tricotomia que nós trabalhamos, já é dividido, corpo,
alma e espírito. Cada um é uma coisa. Nesse sentido, então, quem trabalhava sobre isso era o próprio Agostinho. É por isso que a teologia pentecostal refuta isso com outras passagens bíblicas. Exemplo, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pega esse versículo aí que você vai ver a divisão. Corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. É claro aí. Corpo, alma e espírito. Você vai perceber essa visão integral do ser humano. Por isso que a gente trabalha nessa abordagem. Essa abordagem também é sustentada pelo ensinamento do próprio Cristo, que foi plenamente homem, teve um corpo, também teve uma alma e também teve o seu espírito. Lucas capítulo 24, versículo 39, você tem uma citação. João 12, 27, você tem outra citação. Lucas 23, 46. Você vai reparar aí a diferença do corpo, da alma e do espírito do próprio Cristo, revelando então essa perspectiva da tricotomia. Aqui eu estou destacando para você que o pentecostalismo e a declaração de fé que nós defendemos trabalha essa abordagem. A nossa leitura trabalha essa visão integral, que é demonstrada em corpo, alma e espírito, e não na visão da dicotomia que era abordada por Agostinho de Hipona. A nossa abordagem bíblica parte desses textos que estamos destacando para você. Para nós pentecostais, a tricotomia ela é mais equilibrada, porque demonstra então essa visão do cuidado com a santidade, o cuidado com o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Isso está citado em 1 Coríntios capítulo 6, 19 ao 20. O cuidado com a alma, que é a sede das nossas emoções e vontades. Salmos 42, versículo 11, Mateus 16, 26, o cuidado com o espírito, que é o lugar da nossa regeneração espiritual com o próprio Deus, Romanos capítulo 8, versículo 16, Efésios 3, 16. Então, na antropologia pentecostal, tem essa divisão, essa defesa da tricotomia ao invés da dicotomia que era abordada pelo próprio Agostinho. Então, nós já estamos defendendo isso para que você possa trabalhar isso de forma muito clara junto com os teus alunos em sala de aula, tá? E aqui eu também tenho uma pergunta para você. Se você tivesse que exemplificar em uma frase o que é o corpo, alma e espírito, como é que você faria isso explicando para os teus alunos? Por favor, comenta aqui para ajudar outras pessoas também na Escola Bíblica Dominical. E eu quero desejar um abraço para você que nos acompanha de qualquer parte do Brasil, que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Agora nós vamos para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trabalha sobre a visão do corpo, tanto física como também espiritual. Já no terceiro subtópico, você vai perceber essa criação do ser humano, de acordo com o relato bíblico, de forma sublime, onde você vai encontrar essa união do elemento físico ao espiritual, que é descrito em Gênesis 2:7. Você percebe que o ser humano foi criado pela vontade de Deus, enquanto os anjos, que não têm esse corpo material que nós temos, isso é citado em Salmos 33, versículo 6, Hebreus capítulo 1, versículos 13 a 14, você vai encontrar isso, tá? Enquanto os animais são criados apenas nessa dimensão física que nós temos, e isso é citado de forma muito clara dentro da Escritura, nós vamos perceber que essa perspectiva espiritual é ligada ao próprio Criador. Levítico capítulo 17, versículos 12 ao 14, o ser humano ele é marcado por essa perspectiva bíblica em entender que esse ser humano ele tem dimensões. Que dimensões são essas? Corpo, alma e espírito. Nesse sentido, a teologia pentecostal que nós defendemos, que nós abordamos, que você vai explicar para o teu aluno em sala de aula, e eu espero estar te ajudando, vai trabalhar enfatizando que o ser humano foi feito em imagem e semelhança do próprio Deus. Gênesis 1, 26 e 27, Tiago 3, 9, vale a pena você observar. Pedro também fala dessa natureza física que nós temos, que é sujeita à morte. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Nós também temos a natureza espiritual, que é imortal, que ela é capaz de ter um relacionamento com Deus por intermédio do Espírito, João capítulo 4, versículo 24, refletindo então essa singularidade, e nós vamos entender que o ser humano ele é portador da glória divina e responsável em refletir o caráter do Criador. Isaías 43, versículo 7.
Nessa perspectiva pentecostal que nós abordamos, a criação do ser humano não se limita apenas a esse ato físico, como eu estou abordando aqui com você. Eu até anotei isso para que você pudesse observar. Mas a partir da queda, quando se refere à queda, a palavra queda não está na Bíblia, é um conceito teológico que se refere ao primeiro pecado humano. A partir da queda, essa imagem foi distorcida. Isso é citado lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6 também. O ser humano agora, ele passa a ser, de forma muito clara, caído, mas não tendo a condição de buscar ao Salvador, por intermédio da graça, por intermédio de Cristo, plano de Deus. Deus então o restaura a partir da sua vontade. Na antropologia pentecostal, nós entendemos que a transgressão, ela quebra essa aliança. Mas agora também entendemos que a transformação, que vem pela salvação, ela restaura o ser humano também de forma integral, corpo, alma e espírito. E o próprio Paulo fala do estágio da santificação. Ele fala da santificação para a salvação, que é o primeiro estágio. Fala da segunda santificação, que é a santificação que nós temos, que é progressiva, aguardando o retorno do Messias. E fala da santificação para o corpo, que é a santificação total, é a santificação eterna, é a santificação plena que nós vamos ter com o Criador no fim de todas as coisas. Isso é muito lindo pela Escritura. Isso vai refletir a imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Agora você vai pegar a sua lição e abrir a sua lição na página 10. Eu estou aqui com a minha na mão e você pode estar lendo a pergunta 2. Se você é professor da classe dos adultos, dê um espaço de 5 minutos aí para a participação dos teus alunos também. E aqui eu também tenho uma pergunta para você. Quais dessas perguntas vão mexer com a tua vida? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde você vai, né? Para onde eu vou? Qual dessas perguntas mexe com você? Se você puder, comenta aqui. Vamos caminhar agora para o segundo ponto da lição. Por favor, coloca aí de que parte do Brasil você está me assistindo também. O nome da tua igreja, o nome da tua congregação. Quero conhecer você. No segundo ponto, nós vamos abordar sobre a distinção entre a alma e o espírito, de acordo com o pastor Silas Queiroz. Chegamos no segundo ponto da lição. Está na página 8 dessa abordagem que estamos trabalhando com vocês. Aqui eu também tenho uma passagem bíblica para te ajudar. Daniel, capítulo 7, versículo 15. O espírito abatido dentro do corpo. Agora nós vamos abordar com vocês sobre a alma. Quando você olha para a lição, você vai perceber duas palavras que nós vamos encontrar aqui. A primeira é uma palavra hebraica, que se refere à alma, que é nefesh. A segunda é uma palavra grega, que vem do termo psique. De acordo com a Escritura, as duas vão trabalhar exatamente esse contexto da alma, de acordo com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento, para você trabalhar com os teus alunos. No Antigo Testamento, você vai perceber que o ser humano é visto nessa questão do nefesh, alma, como ser vivente. Gênesis 1, versículo 20 e 24. Aqui você percebe também o termo vida para esse termo, tá? Dentro desse conceito do sopro de Deus, se referindo então à alma no Antigo Testamento. Isso vai te ajudar. Diferente da questão da construção dos animais, a vida que o ser humano tem, ela tem esse contexto da própria alma como sede das emoções. Levítico 17, versículos 12 ao 14, a alma humana, ela tem uma substância espiritual, incorpórea e imortal. É totalmente diferente de um animal. E isso é citado aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 2, Mateus 25, versículo 46, Lucas, capítulo 26, versículos 22 ao 25, Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, porque essa alma do ser humano, ela é conhecida como a sede das emoções e um detalhe, ela é dotada de razão, de emoção, de vontade, atributos divinos concedidos pelo próprio Deus ao ser humano, para que o ser humano cumpra então o seu mandato cultural de governar a criação. Gênesis capítulo 1, versículo 28, tá? Cultivar também a comunhão com Deus através da alma, Gênesis 3, 8, e ter essa harmonia com o próprio próximo, Gênesis 2, versículos 18 ao 24.
Na teologia pentecostal, na nossa visão, a alma ela faz parte dessa imagem essencial do próprio Deus na vida do ser humano. Ela é responsável pela consciência moral e o exercício da sua liberdade diante do próprio Criador. Existem diversos debates teológicos sobre o assunto, mas nós, como pentecostais, nós entendemos de forma muito clara e distinta essa visão sobre a alma. Algumas questões são discutidas, a exemplo do tradicionismo, que vai afirmar que a alma ela é transmitida pelos pais na geração em geração. Nós não abordamos essa visão. E existe outra visão que vai trabalhar sobre a perspectiva do criacionismo, onde sustenta que Deus cria cada alma vivente individual de cada pessoa. Embora isso seja uma discussão teológica, a teologia pentecostal ela vai enfatizar a visão criacionista, que Deus cria cada alma individual de cada pessoa. Não é aquela visão trazida de pai para filho, não, mas é individual na nossa perspectiva pentecostal, e isso é fundamentado em diversas passagens. Eu vou citar algumas aqui. Atos capítulo 17, versículos 26 ao 28, João 3, versículo 6, vale a pena você ler também. Então, o pentecostalismo fala sobre essa visão da origem da alma, que é criada de forma individual para cada pessoa pelo próprio Deus. Agora, gente boa, se tu tá gostando da lição, deixa o like aí também e me ajuda. Abra a tua lição na página 10. Vai lá na página 10. E agora você vai ler a pergunta de número 3 com os teus alunos. Página 10, pergunta 3. Onde você vai abordar, a resposta está aqui na lição, você pode acompanhar na tua lição aí em casa. E também você pode, nesse momento, abrir um espaço de 5 minutos para a participação dos teus alunos. Aqui eu também tenho uma pergunta para você. Se você tivesse que escolher uma palavra para definir a tua alma, qual seria? Comenta aqui, vai. Deus te abençoe. Vamos caminhar para o segundo subtópico, que vai abordar agora sobre o espírito. Nós abordamos sobre a alma, vamos agora para o espírito. Na lição você vai encontrar a palavra ruá, que traz essa ideia de espírito. Na perspectiva do Novo Testamento, em grego, você vai encontrar a palavra pneuma, que se refere a espírito, que traz o sentido também de sopro. Sopro divino, descrito então por essa essência do próprio Deus Pai, soprada no ser humano, citado em Hebreus capítulo 12, versículo 9, onde diz que Deus é Pai de todos os espíritos. Então, todos os espíritos viventes têm um Pai que é o próprio Deus, tá? E a gente percebe isso pela Escritura, de forma muito clara, que o ser humano tem esse contato com o Criador por intermédio do Espírito que habita nele, já que a gente está estudando a partir da luz da tricotomia. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28, João capítulo 4, versículos 23 ao 24, vai te ajudar a entender isso aqui também. Nós, na perspectiva pentecostal, entendemos a partir da declaração de fé que o ser humano é formado por corpo, alma, que eu acabei de explicar, e o espírito, de forma muito clara, que nos leva a ter uma sensibilidade espiritual das coisas espirituais. Romanos capítulo 8, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 também vai te ajudar a entender essa abordagem aqui. Sabe quem fala um pouco sobre isso também? É o próprio apóstolo Paulo, que identifica o espírito dentro da Escritura como o homem interior. Olha só que legal. Destacando então que esse homem interior, que é o espírito, é diferente do homem exterior. Romanos capítulo 7, versículos 22 ao 25, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Foi a anotação que eu fiz aqui para te ajudar, tá? Destacando aqui essa distinção e esse contato que nós temos com o Criador. Não é um fôlego simples em um ato biológico, não, de forma nenhuma você pode pensar isso. Mas o Espírito marca essa criação espiritual que o ser humano tem, com consciência do próprio Deus, indicando essa ação criativa do próprio Deus.
Gênesis 2:7 vai confirmar isso também. Dentro da nossa teologia pentecostal, e eu volto para ela para ressaltar isso para você, o espírito humano ele é visto como fonte de vitalidade concedida pelo próprio Deus, um elo entre a alma e o espírito, que é manifestado através do corpo. O espírito também, olha que legal, ele traz esse contato com a nossa regeneração e a capacitação de experimentar a obra do Espírito Santo em nós. Nós experimentamos a obra do Espírito Santo por contato com o Espírito que nós temos com o próprio Deus. Isso é muito legal, porque tem citações bíblicas que vão confirmar isso. Ezequiel 36, 26 ao 27, Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 16, trazendo essa compreensão que o Eterno, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Papai, nos criou de forma espiritual para que pudéssemos então ter uma vida de santidade, tivermos então com Ele uma comunhão íntima com esse Criador. E isso vai nos moldando nessa caminhada que nós temos em Cristo. Agora, para você caminhar com o teu aluno, você vai usar a pergunta 4 que está na lição, página 10. Pega aí, eu estou com a minha na mão. Leia a pergunta 4 com os teus alunos, a resposta está aqui. Abra para um tempo de 5 minutos para participação. E aqui também eu tenho uma pergunta para você. Você já parou para pensar que o sopro que Deus deu a Adão também está em você e te desperta a ter um contato com o próprio Deus por intermédio do Espírito? Para pensar sobre isso. Pega essa aula e envia para alguém, porque a gente só está começando o trimestre. Vamos então para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que vai trabalhar sobre a interação das 3 dimensões: corpo, alma e espírito. O terceiro ponto da lição está na página 9, para você não se perder, tá? E agora você pode apresentar uma passagem bíblica, Zacarias 12:1, onde você vai perceber que Deus forma o espírito dentro do homem. E o primeiro subtópico trabalha sobre corpo, afetos e somatização. Já no primeiro subtópico do terceiro ponto, você vai perceber agora o corpo. A palavra que você vai encontrar no grego para corpo é soma, que traz essa dimensão material que o corpo tem, que expressa então esse mundo físico, que tem esse contato com a alma e com o espírito, já que a gente está estudando aí essa ideia da antropologia na visão da tricotomia, tá? Dentro dessa dimensão, a Bíblia vai apontar que o corpo tem os afetos, também tem essa perspectiva das emoções internas e manifesta isso expressamente. Isso é descrito de acordo com a própria Bíblia. Quando a gente tem uma emoção interna causada pela alma, o corpo demonstra. Olha só, Provérbios capítulo 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto. Outro texto, Provérbios 14:30, que diz o seguinte: o coração com saúde é a vida da carne. Quando a alma está feliz, quando o teu espírito interior está feliz na presença de Deus, você vê o seu corpo manifestando também. Provérbios 17:22. O corpo alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido ele virá e ele acaba secando os ossos, trazendo então a doença para o próprio corpo. Olha só as dimensões como estão interligadas aqui. As doenças que nós encontramos como doenças psicossomáticas descritas a partir do século XX são reconhecidas de forma implícitas e a própria Escritura trabalha isso como uma visão espiritual e emocional também. Salmos 31, versículos 9 ao 10, Salmos 32, versículos 3 ao 5. A teologia pentecostal ela já vai trabalhar esse ser humano criado como a imagem de Deus, e esse ser humano que é de uma perspectiva não fragmentada, por exemplo, dividida assim, corpo, alma e espírito. Não, é integral. Um está ligado no outro, a gente estuda separado para ficar fácil, entendendo essa unidade dessa composição. Na nossa perspectiva, o corpo é mais do que um invólucro, ou seja, aquilo que envolve a alma e espírito. O corpo ele é templo do Espírito Santo. Tem base, tá? Anota a base aí. Você vai ter o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 ao 20. O corpo foi feito para glorificar a Deus.
O homem exterior, que é nesse caso do corpo, ele envolve o interior no dia a dia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Você vai perceber que o corpo ele deve refletir também a glória de Deus e o nosso corpo deve ser oferecido em sacrifício vivo e agradável a Deus. Romanos 12, 1, quem falou isso foi o próprio Paulão. Jesus ele trabalha essa perspectiva da restauração do próprio corpo. Gálatas capítulo 5, 22 ao 23, você vai ver essa transformação do próprio corpo por intermédio do Espírito, do fruto do Espírito. O corpo que tem essas manifestações deve ser utilizado para a glória de Cristo. Agora você vai pegar a lição, página 10, e ler a última pergunta da aula de hoje, pergunta 5. Deixa os teus alunos participarem aí por 5 minutos. E eu também tenho uma pergunta para você. Você sente que tem alimentado mais o teu corpo ou o teu espírito? Qual dos dois você tem se dedicado nesse momento? Por favor, comente aqui. Vamos agora para o último subtópico de número 2, do terceiro ponto, que trabalha sobre equilíbrio e saúde, para a gente fechar a aula de hoje. Já no último subtópico 2, nós vamos trabalhar um pouquinho também sobre a saúde emocional do ser humano. Inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa sobre a teologia pentecostal no sentido do aconselhamento pastoral pentecostal. Isso faz parte da minha tese de doutorado, faz parte da minha dissertação de mestrado há quase 15 anos. Eu trabalho sobre esse tema e eu fiquei muito feliz em ter essa lição em mãos. Porque aqui a gente vai perceber essa perspectiva pentecostal, entendendo que nós trabalhamos esse equilíbrio emocional também. As escrituras elas vão revelar de forma muito clara as emoções no próprio corpo. Olha só, Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida no poder da língua. Olha outro texto, Provérbios 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Provérbios 14, 30. O coração com saúde é a vida da carne. São textos bíblicos que vão mostrar para a gente essa visão do próprio equilíbrio emocional. A teologia pentecostal, e é interessante você pensar nisso, ela compreende o corpo, a alma e o espírito, que são inseparáveis. A teologia também trabalha essa visão do cuidado integral, sendo citado nas escrituras, tá? Se for necessário, é importante também observar que nós também compreendemos um apoio profissional. Exemplo, se você conhece alguém que já passou pelo aconselhamento pastoral, tem problemas de saúde emocional, é fundamental que busque ajuda por um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, que possa ajudá-lo de forma muito clara a ter essa saúde emocional restaurada, para que tenha um contato com o espírito de forma muito clara. Isso é citado também em diversas passagens pentecostais, mas nós queremos destacar com base bíblica. Efésios 4, versículos 31 e 32, Tiago 4, versículos 6 ao 10. Na minha perspectiva pentecostal, entendo de forma muito clara que nós precisamos entender essa visão comunitária, fundamentada na palavra de Deus, na graça de Cristo. Nesse contexto também nós entendemos que o espaço do culto na comunidade é de forma terapêutica também. Nós carregamos ali os fardos um dos outros, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 2, onde nós passamos a entender essa maturidade cristã, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, experimentando então essa confissão através da oração, Tiago 5, versículo 16. Então, no aconselhamento pastoral pentecostal, nós reconhecemos o valor e a contribuição da psicologia como ferramenta, sem negar a autoridade da Escritura, demonstrando então esse trabalho de entender que as pessoas são então de forma integral e precisam ser cuidadas por intermédio do Espírito. Já que eu finalizo com a pergunta para você. Para você, é possível estar saudável no corpo e doente na alma? O que tu acha sobre isso? Por favor, comenta aqui. Eu espero muito que essa aula possa ter contribuído com você. Tem algumas dicas de leituras que eu quero trazer para você, que você pode estar adquirindo para melhorar as suas aulas. Primeira dica de leitura que eu quero apresentar é essa daqui, ó.
Corpo, Alma e Espírito. Esse é o livro de apoio da lição do pastor Silas Queiroz. Gente boa demais, está aqui a biografia dele. Ele que é uma bênção de Deus e comentou essa lição para te ajudar. Você encontra ela no próprio site da editora CPAD. Indico para você também a revista Obreiro Aprovado deste trimestre. Você precisa adquirir esse material. Você acha no site da editora CPAD. A revista Ensinador Cristão. Olha só que interessante essa perspectiva pentecostal que nós estamos trabalhando nesse trimestre. E indico também, onde me baseei essa aula, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que vai te ajudar muito durante esse trimestre a construir as tuas aulas para a glória de Deus. Eu te aguardo por aqui na lição 2. Espero ter ajudado você. Se eu ajudei, comenta, tá? Vamos agora trabalhar na lição 2, na próxima semana, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Vamos trabalhar sobre o corpo, nessa perspectiva da maravilhosa obra da criação de Deus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.